E aí, galera, vamos nessa. Boa noite, boa noite. Segunda live do dia. Vamos conversar um pouquinho agora sobre sono. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Uma live rebelde. Hoje vamos conversar com a Alissa Formiga. A Alissa, que é neurologista. Olá! Olá, boa Tudo noite. bom? Boa Tudo bom? noite. Tudo ótimo. Tá meu... Como é que tá a Helena? Tá dormindo? Então, não. É assim, né? Quando a gente tem meninos pequenos. Ela tá com quanto tempo já, Tá com Alissa? 6 meses. Que coisa fofa. Ela tá cada dia mais fofa. Tá, esperta. Tá me É, ouvindo, Henrique? tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ótimo. E o Maurício, tá tudo bem com ele? Tá ótimo. Coisa maravilhosa. Minha querida, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a rotina de trabalho não é pequena, com criança pequena, eu sei que o negócio é pesado, tá? Não quero tomar tanto o seu tempo, então se por acaso você tiver que sair para botar ela para dormir, fique completamente à vontade, tá bom? Tá ótimo. Legal. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho quem é a Alissa Formiga. Obrigada, Henrique, por propor nessa live por um tema que você sabe que eu sou apaixonada. Então, eu sou a Ana, né? Fiz neurologia no Hospital Geral de Fortaleza. Posteriormente, fiz medicina do sono na Universidade Federal, local que eu também ingressei no mestrado em ciências médicas, concluí lá já na universidade. E atualmente minha área de atuação é tanto na neurologia quanto na medicina do sono. Entendi. E, assim, dentro dessa área da medicina e da neurologia, o que é que te levou para medicina? Você é um sonho de criança? Como é que foi essa tua escolha? Na verdade, assim, sempre foi uma opção. Eu nem me pego pensando em outras possibilidades, assim, foi Ah, que algo legal. natural e um interesse muito natural mesmo. Então, foi uma escolha bem fluida e bem tranquila. Legal. E a neurologia foi depois que estava na medicina ou já entrou mais ou menos com esse viés? Então, foi no segundo semestre, quando eu conheci na faculdade a neurologia, Que e legal, já foi no segundo semestre, já trilhou o caminho a partir daí. Que massa. foi no segundo semestre, aí você desenvolve outros interesses no decorrer da faculdade, mas assim, sempre foi o interesse primordial. Então, foi a única residência que eu prestei prova, e dentro da neurologia eu conheci o sono, né? Sim, A me medicina do sono, conta um pouquinho dessa uma das área. áreas do neurologista, de outros profissionais também. Uhum. Além da especialidade de neurologia, que são 3 anos, a gente faz um ano adicional de residência, focado no estudo específico, que nesse caso o estudo realmente era relacionado ao sono, à medicina do sono. Legal. Legal. E aí, entrando nessa questão do sono, a gente, como a gente tinha combinado, conversado, né? A gente tem hoje um retorno para a importância do sono, né? Porque, assim, eu, quando comecei a trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, naquela época, 1992, 93, era assim: você vai dormir quando você estiver morto, porque agora você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para, sabe? Essas coisas. E assim, eu tenho plena convicção de que não faz nem absolutamente nenhum sentido isso. E hoje parece que a gente está voltando um pouco mais para essa questão da importância do sono, de entender que dormir é uma necessidade biológica, né? Como é que você vê essa transição? Você passou por essa. Porque eu sei que médico também passa muito por isso, né? Uma pressão muito grande, acaba tendo plantão, essa coisa toda. Então, Henrique, assim, a medicina do sono é uma ciência relativamente nova, né, dentro da medicina. Costumo dizer que a gente tem mais ou menos cerca de 100 anos que, com o advento do eletroencefalograma, a Uhum. gente passou a entender que o estado de sono não era um estado de inatividade. E antigamente, na época tanto dos deuses gregos quanto da época
antiga acreditava que o sono era um estado de completa inatividade ou até mesmo quase morte, né? Então, assim, na mitologia, Thanos e Hipnos são irmãos, né? Tamanha a semelhança que atribuíam a ele, ao deus da morte e o deus do sono. E Uhum. aí vem isso, esse fato de encarar o sono como importante, como necessário, a gente vem num processo de mudança quando passou a entender a fisiologia do sono, que primeiro não é um estado de inatividade. Segundo, é um momento que o teu corpo, o teu cérebro, ele precisa para realmente dar um restart no dia seguinte, né? Assim, é um momento onde se tem a regulação fisiológica, regulação hormonal, controle de diversos hormônios relacionados à parte endócrina, controle de pH, frequência cardíaca, pressão. Então, passou-se a entender o sono importante quanto a vigília. E eu sempre costumo dizer assim, para os alunos, né, que se o sono não fosse necessário, a gente já teria dado um jeito de tirar ele. Por algum motivo as pessoas dormem. E se realmente não tivesse nenhuma necessidade, com certeza o ser humano ele já teria inventado alguma coisa para não dormir. E é interessante você ter tocado nesse ponto, porque eu sou, a minha primeira formação é biologia, né? E a gente estuda muito a evolução. E o sono, ele é conservado evolutivamente até quando você pensa em organismos mais simples, mesmo que você não tenha o sono propriamente dito, né? Com todas as ondas e que a gente vai conversar ainda, mas bactérias exibem determinados comportamentos que lembram o sono. Então, quer dizer, é algo muito conservado. Eu estava lendo, estava escutando um podcast uma vez, não sei se você conhece um pesquisador chamado Matthew Walker. Sim. Ele escreveu um livro Por que Dormimos, né? E ele estava falando que existe uma corrente de pensadores que sugere que o sono é o estado natural e que a vigília é que foi o estado que surgiu depois. Eu achei super surreal isso, mas quando você para pensar, a gente passa muito tempo dormindo, né? O sono tem muitas funções dentro do nosso organismo. Você falou aí de um restart. Então, se você pudesse descrever um pouquinho, né? Porque, mais uma vez, como você falou, não é só você fechar os olhos e ficar inconsciente. Quem dera fosse só isso, né? Porque aí qualquer remédio desse resolveria, um chazinho que você apagasse seria ótimo. Mas existem fases do sono, existe uma arquitetura por trás disso. Fala um pouquinho pra gente disso e das funções dele. Tá, assim, o sono, ele é um processo extremamente orquestrado, como você bem colocou. Não é nem de longe um episódio de inatividade e não é a mesma coisa no início e até o final da noite, né? E o sono não REM. O sono não REM, ele ainda é dividido em outras três fases. Fase N1, N2 e N3, sendo N1 a fase inicial do sono, aquela fase do sono mais superficial, e vai aprofundando e após N3 o paciente entraria em sono REM. Isso é cíclico, se repete, o paciente repete esses ciclos de sono 5 a 6 vezes, eles mudam a cada 90 a 120 minutos de sono, então depende do seu tempo total de sono numa noite. E as quantidades, elas variam ao longo da noite. No início da noite, eu tenho mais sono não REM, no final da noite, eu tenho mais sono REM. Por isso que não só dormir é importante, mas a quantidade de horas é importante para que você possa fazer os ciclos, né, de sono, alternando os ciclos de sono de forma adequada. Quando entendendo isso, e quando a gente vai analisar a função do sono, assim, são diversas, né? Além do seu papel restaurador e com o sistema linfático, que eu sei que você gosta de estudar essa parte de demência, de outras neurodegenerações, é uma coisa que está diretamente relacionado com o poder de aprendizado, memória de processamento, memória de trabalho, o poder de guardar. Então, assim, o sono, ele tem esse papel, o sistema linfático, que é um sistema semelhante ao sistema linfático no corpo humano, mas mais no cérebro, né, responsável aí por essa limpeza cerebral, digamos assim, para que todos possam compreender. Ele tem uma maior atuação durante o sono. A gente já tem isso provado. Quando eu vou para o sistema endócrino, muitas pessoas se preocupam em perder peso, com ganho de peso, mas
sono, ele impacta diretamente, né, na grelina e na leptina, então os hormônios relacionados à fome e saciedade. As pessoas que têm uma privação de sono de forma mais crônica, elas têm uma tendência maior à resistência insulínica, favorecendo o ganho de peso nesse contexto. E aí são diversas. Durante a noite, eu tenho normalmente uma queda do cortisol, aumento de melatonina, que são hormônios regulatórios importantes para o sono, importantes para o controle pressórico e da frequência cardíaca. Então, não é só um sistema envolvido, são vários sistemas que permeiam, né, que acontecem e se desenvolvem durante o sono. Certo. Você falou em REM e não REM. REM é aquele movimento rápido dos olhos, Isso. né? A diferença, assim, a título de classificação que vocês usam, é uma diferença que está relacionada com o tipo de onda do eletroencefalograma? Na verdade, é movimento rápido de olhos, né, que em inglês ficaria REM, e não movimento rápido de olhos. No eletroencefalograma tem as ondas cerebrais e também movimentação de olho, né? No sono REM, eu tenho ondas mais rápidas e um olho mais rápido, mais característico. E muitas vezes se assemelham à atividade de vigília, né? Hum. Mas não é o que acontece. O indivíduo está dormindo, tem registro da sua atonia, né? Ele é um sono bem característico. E no sono não REM, a gente tem as fases, os fusos de sono, as ondas deltas, ondas mais lentas, que também é característico do seu sono. Quem determina essa classificação é o eletroencefalograma. Por isso, o eletroencefalograma foi de extrema importância para a gente. Porque com o advento do eletroencefalograma, que foi mais ou menos na década de 30, acho que foi em 1927, com o Berger, a gente pôde categorizar e entender que tinha ritmo de atividade cerebral, que os ritmos eram diferentes e que não era um estado de inatividade. E aí a medicina do sono ganhou mais espaço. Entendi, entendi. E essa questão que você falou dos vasos linfáticos, né, que é uma coisa que eu achei fascinante, porque a gente já estuda o corpo humano há não sei quanto tempo e a gente continua descobrindo coisa nova, né? Os vasos linfáticos é coisa de quê? De 15 anos atrás? Né? Mais É ou menos mais ou menos isso, né? E ela a gente sabe... Desculpa, eu não escutei. em 2009 que ela ganhou. 2009, olha só. É, Né? E a gente sabe que tem essa função, é como se, eu costumo usar essa analogia, me corrija se eu estiver errado, mas é como se ao longo do dia nós fôssemos tipo um computador que acumula uma determinada quantidade de lixo, e aí esse sono ele vai ajudar a remover esse lixo. Então, quer dizer, se eu pensar dessa forma, se eu dormir menos do que o que eu devo dormir, esse lixo vai se acumulando gradativamente. E isso pode ser um problema, tipo a proteína beta-amiloide que se acumula no caso do é, Alzheimer, por exemplo. é uma das causas, né? Assim, a gente não consegue. Essa analogia eu acho perfeita, assim, fácil de entender, e é isso mesmo, né? O beta-amiloide, de outras proteínas que têm um potencial de degeneração, pode acontecer, de fato, o sono tem esse papel restaurador, reparador, sobretudo com o aumento do sistema linfático e que isso faria uma melhor depuração, uma limpeza maior. Só que, assim, muitas vezes a gente não consegue definir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, Certo. tá? Fica naquilo. A gente sabe que é importante, a gente sabe que tem ação, mas não consegue precisar o momento específico que isso acontece. Entendi. Entendi. Então, quer dizer, um cara que trabalha de vigia noturno, ele tem problemas, né? Então, a gente tem uma gama de trabalhadores que a gente fala que são os trabalhadores de turno, né? Não só os vigias noturnos, mas que trabalham em mercados, médicos, todo o corpo hospitalar, né? Os profissionais de saúde, a gente tem uma gama de profissionais. O que é que acontece? Tem uma maior dificuldade relacionada ao sono, né? Eles têm um padrão de sono específico. Você precisa garantir que no contraturno esses profissionais possam dormir de forma adequada. Porque o que é que eu percebo muitas vezes? Que o tempo de sono no contraturno é menor, né? Assim, não dorme às 7, 8 horas, digamos assim, como deveria ser.
ou fazem sonos polifásicos, chegam em casa, dá umas 3 horas, antes de ir para o próximo turno ou para o próximo trabalho, 2 horas ali à tarde, fazem um sono polifásico e isso acaba tendo prejuízo, né? Várias profissões, assim, se faz necessário o trabalho noturno, mas a gente tem que ter cuidado com o dia seguinte desses pacientes, né, dessas pessoas, que é super importante, né? Para garantir que ele tenha um sono adequado, mesmo fugindo do horário circadiano biológico, digamos, né? Que aí é por uma necessidade individual. Claro. Você acha, Pode falar. você acha que mesmo no contraturno, eu conseguindo dormir às 8 horas, eu poderia considerar a mesma coisa, ou mesmo assim eu ainda ficaria em déficit perto de uma pessoa que consegue dormir no horário noturno? Bom, assim, consegue, tá? Você consegue ter um bom desempenho quando a gente garante que o sono do contraturno ele é um sono de qualidade, que é que acontece muitas vezes. O dia, ele é funcional, Henrique. Então, a pessoa chega do plantão, do trabalho, enfim, às vezes tem uma demanda de casa própria, filho, enfim, rotina. É academia, é uma coisa que tem para resolver no local e vai. Ou segue turnos de trabalho. Trabalho de noite num lugar, de dia eu trabalho em outro, e você vai. Você vai postergando o sono, fazendo pequenos cochilos, Uhum. né? Quando o sono, a gente vai falar mais na frente, mas sono é muito ligado à rotina. Quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, você consegue minimizar prejuízos, né? Nosso ritmo circadiano, ele foi feito para o indivíduo ali em torno de 24 horas e meia, mais ou menos. É cerca de um dia para ter um funcionamento adequado, né? Então, assim, quando se tem uma rotina adequada, você consegue, sim, minimizar isso de forma bem importante. Entendi, entendi. É interessante, porque o que a gente vê muito é exatamente isso, né? A pessoa, ela tem o trabalho noturno, às vezes tem um trabalho diurno também, né? Eu tenho, por exemplo, um paciente que ele entra no hospital na quinta e sai no domingo. Ele falou isso para mim, eu disse, cara, pelo amor de Deus. Ele disse, não, é só um período que eu tô não sei o quê. Tá certo. Caramba, são 4 dias de trabalho ininterruptos. Ah, ok, ele tira cochilo. Mas é o que você falou. São pequenos pedaços que acaba você não tendo essa arquitetura toda que você comentou. E aí, por falar nisso, esse cochilo da tarde é interessante? Não é interessante? Isso é uma pergunta interessante, né? Eu É. adoro o cochilinho da tarde, mas assim, aquele cochilinho mais curto, 20, 30 minutos no máximo. Se eu dormir muito por algum motivo, eu acordo pior do que eu comecei a dormir. Então, isso aí é tema, inclusive, de mesa de congresso, né? Se o cochilo ele é mocinho ou se ele é vilão. Uhum. Depende. Primeira coisa, cochilo até no máximo 20, 30 minutos. Não passando disso, você entra em sono, não é mais cochilo, tá? Terceiro, não é para quem quer, é para quem pode cochilo. Uhum. No sentido de que se você tem um transtorno relacionado ao sono, insônia, se acha que não dorme bem, que tem dificuldade para sono, eu sempre digo isso para os pacientes. Imagine que você tem um copo de água que você não vai conseguir repor. Se você ficar bebendo essa água ao longo do dia, vai sobrar menos água para a noite. Assim é o sono. Você já tem uma dificuldade e dá um cochilo, às vezes, que não é cochilo, de 1 hora, né? E à noite quer dormir também. Então, peraí, atrapalha. A segunda coisa, se você tem uma necessidade diurna, de sono, sonolência diurna aumentada, é outro ponto de alerta, porque sinal que sua noite não está tão boa. Assim, Certo. o cochilo, ele costuma ser reparador, né? O power nap, que os americanos falam, que o Uhum. poderia ter um incremento na sua atividade, na criatividade. Inclusive, várias empresas, a própria Google, disponibiliza espaço para cochilos curtos, porque eles acreditam melhora do processo de trabalho, de criatividade. Alguns estudos mostram isso, sobretudo nas 2 horas que se seguem ao cochilo, mas cochilos curtos. Certo. Né? Acima disso, aumenta a fadiga, pode ter cefaleia junto, e
pode piorar o desempenho. Então, primeira coisa, cochilos curtos, ok, mas não é para quem quer, é para quem pode. Se você tem insônia ou alguma outra dificuldade relacionada ao sono, não é tão interessante. Tem uma sonolência a ponto de dormir 2, 3 horas no meio do seu dia, Aí tem alguma coisa errada. porque não é. Uma boa noite de sono te garante um excelente funcionamento aí ao longo do dia. Você acha que pode ter alguma coisa a ver com um hábito instalado desde pequeno? Eu vou te contar do meu caso. Eu fui acostumado a dormir sempre depois do almoço, desde pequenininho. Quando eu era criança, eu ficava muito puto com meu pai, porque eu queria não dormir depois do almoço, que para mim era perda de tempo. Mas hoje é interessante. Eu não sei se é uma associação que eu fiz de hábito, mas quando eu almoço, eu digo isso porque às vezes eu passo direto, vou só para o jantar, né? Quando eu almoço, eu tenho sono e dá uma vontade de tirar um cochilo de 20 minutos. E é assim, 20 minutos para mim é o tempo ideal. Eu deito, boto meu relógio em 20 minutos. Quando ele vibra, parece que eu dormi a noite toda. É maravilhoso. Né? Ótimo. Agora, se eu não almoçar, eu não sinto sono. Então tem uma questão aí relacionada com a comida, com o hábito. Tem as duas coisas acontecem. Então, assim, veja que os espanhóis têm a siesta. Isso é Uhum. cultural, assim, deles, né? O país inteiro fecha na hora do almoço, ali, aquela 1 hora. Então, culturalmente, o cochilo, ele tá presente e é reforçado por comportamento. Tem pessoas que vão ter um benefício maior, pessoas que vão ter um benefício menor. Essa questão após a alimentação tem sim, sobretudo, Henrique, em alimentações mais copiosas, né? Ele é aquela pessoa que fica extremamente farta, então alimentos ricos em carboidrato, refeições mais pesadas que a gente fala. Isso Uhum. sim pode, quando eu estou falando de refeição isolada. No teu caso específico, tem todo um comportamento por trás, sobretudo de associação. Então, não é tão relacionado à alimentação. Alimentações mais copiosas, refeições mais pesadas, pode sim trazer uma sonolência adicional, a pessoa se sentir mais fadigada, mais liquidificado ali de forma transitória. E aí acaba emendando com outro costume, que é tomar um cafezinho pós-almoço. Exatamente. Vai uma E outra. e o café, ele tem a questão da cafeína, né? Que a gente aprendeu a usar com esse objetivo, né? De se estimular. Porque é interessante, mais uma vez voltando aqui para o meu passado de biólogo, porque a cafeína ela é uma toxina para inseto. Quando o inseto come o grão do café, ele tem uma intoxicação e morre. Então é uma proteção da planta. Mas a gente aprendeu para ficar alerta. E assim, é um dos fatores que pode atrapalhar o sono à noite, por conta da questão da meia-vida, né? Fala um pouquinho sobre a cafeína, É, já que é uma droga tão usada, vamos dizer assim. a cafeína, ela faz um bloqueio temporário, né, de um dos receptores responsáveis pelo impulso de sono, né? Aquela sonolência inicial, o start para dormir. Quando a gente faz um consumo de forma exagerada ou tarde, isso pode sim atrapalhar o seu sono. Mais uma vez, tem pessoas que não vão perceber esse efeito relacionado à cafeína, né? Não vão ter, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, mas esse bloqueio de fato existe e ele pode ter uma duração, uma meia-vida, ali de 6 a 8 horas, ou até mesmo mais em alguns indivíduos. Então, a nossa recomendação é que realmente o consumo de café seja relativamente controlado, sobretudo naqueles que têm uma dificuldade para iniciar ou manter o sono, e que seja evitado após as 16 horas, né? Ou até mesmo que você faça. Tem o hábito, tem o vício, então a gente ou tem que fragmentar essas doses, ou até mesmo instituir o descafeinado, Sim. por exemplo, né? Que assim, tem percentual quase zero ali de cafeína e tem hoje em dia diversas marcas que têm um bom sabor, que se assemelham a um café cafeinado e acaba que não compromete tanto o hábito do paciente, né? Porque tem paciente que não abre mão. Eu tinha uma paciente, Alice, que ela bebia 3 litros de café por dia. Nossa, Quando ela falou isso para mim, eu digo, mulher, pelo amor de Deus, possível.
não tem condições, né? É um negócio assim assustador. Praticamente não bebia água, Não né? Só bebia café. tinha como. Aí a gente começou a diminuir, porque o café tem essa característica, né? Ele causa uma dependência, né? É uma droga que causa dependência, então você, quando tira, você tem abstinência, né? Sim. Você bebe E assim, café? bebo, eu costumo. Atualmente eu bebo café, assim, desde a minha gravidez, eu passei a tomar Uhum, café. Sempre tomei café. É, a partir da gravidez, passei a tomar descafeinado e continuo, né? Estou amamentando, então, para minimizar os efeitos nela, eu continuo tomando descafeinado, assim, eventualmente eu tomo um ou outro café cafeinado, mas assim, hoje em dia é bem mais raro. entendi. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, já vai a primeira dica aí. Café no máximo até às 16 horas e analisando se você é um metabolizador mais rápido, se é um metabolizador mais Tem lento, esse né? ou sensibilidade ou menor, né? Não é só relacionado ao sono, mas tem pacientes que têm pior da ansiedade, tem taquicardia, alguns mesmo até tremor, quando passa um pouco da dose, Uhum. um dia que bebe. Então a sua sensibilidade também importa, café. E muito cuidado com esses pré-treinos, né? Tem uns pré-treinos aí que tem uma quantidade exagerada de cafeína. Não só cafeína, né, Henrique? Os pré-treinos, eles são ricos em outros estimulantes. Normalmente eles têm taurina, tem cafeína, e todos em doses altas. Os energéticos também fazem isso. E, assim, junto é um combo que realmente vai te manter ligado e costuma ter uma meia-vida mais longa, de Uhum. fato. Eu li uma vez, acho que já faz uns 2 ou 3 anos, um acidente que aconteceu com cafeína num estudo feito, se eu não me engano, na Grã-Bretanha. Não sei se você chegou a ver isso aí. O professor tinha passado as orientações para os estagiários que iam aplicar a quantidade de cafeína para as cobaias, que eram alunos da própria faculdade, e os meninos erraram uma casa decimal na quantidade. Tipo, era 50 miligramas, botaram 500 miligramas de cafeína. Foi um negócio assim. Foi todo mundo para UTI. Todos se internaram com intoxicação por cafeína, né? Em termos assim se você tiver essa informação, em termos assim de quantidade, o que seria uma quantidade, vamos dizer assim, razoável de café, em termos, sei lá, de expresso? Não sei a quantidade de cafeína que teria. E o que eu vejo de recomendação, o expresso ele tem uma menor quantidade por xícara, né? Ele tem uma menor quantidade de cafeína do que o café coado Uhum. tradicional. E assim, em termos de recomendação, o que eu vejo seria um consumo diário ali em torno de 2 xícaras dia, que vai dar mais ou menos 100 gramas de café, né? 100 miligramas, na 100 verdade. E miligramas aí, de assim, cafeína, e entendi. aí seria as xícaras pequenas, não é assim, a xícara de Não, 200 caneca, né? ml, a caneca de café, né? É um consumo relativamente pequeno mesmo, né? Mas não, o café é como tudo. Eu acho que não existe um vilão ou um mocinho, sabe? Tudo depende da sua tolerância e sensibilidade individual, do consumo exagerado e o que é que você como indivíduo traz. Se isso te afeta o sono, se isso já aumenta a pressão, afeta meu sono, me dá tremor. Às vezes uma xícara para você não é recomendado. Entendeu? Entendi. Entendi. Tem que analisar a percepção pessoal de cada um, né? Sim. Estão perguntando aqui da descafeinada. A gente até comentou que o Uhum. descafeinado pode sim ser uma excelente opção, sobretudo para quem gosta daquele cafezinho mais à tarde, mais final de tarde, acaba tendo benefício. É uma coisa que eu uso bastante o café descafeinado. Eu gosto muito do Orfeu descafeinado, é maravilhoso. Aliás, o Orfeu é maravilhoso todos os cafés, né? Mas eu gosto muito de fazer também quando eu percebo, sabe, Alice, que eu estou exagerando no café, eu faço um jejum de café. Como Sim, assim? Eu diminuo o meu consumo, às vezes até paro mesmo, encaro uma abstinência, uma dor de cabeça, uma coisa do tipo, e volto para o descafeinado e fico um bom tempo no descafeinado, que nem você fez na gravidez da Helena, né? Fico um bom tempo no descafeinado para dar uma desintoxicada, sabe?
E assim, eu gosto muito de fazer isso, porque eu percebo como dá para viver sem café. Porque tem gente que não consegue viver sem café, né? Agora, gravidez, né? Talvez eu achasse que era necessário realmente o café, mas na gravidez eu troquei para o descafeinado e realmente não, assim, não, não senti essa falta. Enfim, hoje em dia eu fico super bem com ele mesmo. Mas é isso, e o café está muito associado, culturalmente para a gente, né? Tá associado com conversa, tá? Vamos tomar um cafezinho, vamos, Uhum. né? Sempre tem um cafezinho. Você almoça e tem o café depois. Então acaba que, assim, tem o que ele vem acompanhado. Então, Entendi. Tem pergunta, uma pergunta em relação ao cochilo, para quem tem insônia. então, comentou um pouco antes que o cochilo, ele depende, né? Não é para quem quer, para quem pode. Realmente, se tiver insônia, o recomendado é que não faça cochilo diurno, que você evite o cochilo diurno para a gente aumentar a sua pressão de sono noturno. Então, nem esses 20 minutinhos, assim, daria para liberar aí. Entendi. Alisson, fala um pouquinho sobre a polissonografia, que é uma coisa muito pessoal. Eu fiz uma vez, eu roncava. Aliás, a Aliane disse que eu ainda ronco um pouco, mas eu roncava muito. E eu tinha um desvio no septo, e aí eu fiz a polissonografia exatamente para saber se esse desvio estava afetando com relação à apneia e tudo mais. E, nossa, é um exame muito desconfortável, né? Eu fiz aquele que você vai para casa, sabe? Você fez o que? Desconfortável que faz em casa? É, eu lembro que quando eu coloquei, porque é uma parafernália de fios enorme, né? Tem fio que vem perto do nariz, vem desce assim, e na perna, e é impressionante. E aí eu voltei para casa e, putz, a noite de sono foi terrível, não consegui dormir direito. Né? Você não consegue, não sei como é que funciona na clínica. Eu imagino que a quantidade de fio seja a mesma, a diferença é que o que está pendurado em você está do lado, né? Como é que o exame que você quase não consegue dormir consegue detectar que você tem problema no sono? Eu fiquei me encucado com isso. Como é que é o padrão para detectar isso aí? Então, Henrique, assim, a polissonografia é um exame que essencialmente ele serve para ver os distúrbios do ritmo respiratório, o maior deles realmente é a apneia, né? Arritmias, que são movimentos indesejáveis durante o sono, e outros transtornos relacionados ao sono. São as principais indicações. Isso é super individual. Eu fiz polissonografia na clínica, eu dormi a noite inteira. Ai, Assim, meu, caramba! como na residência, e eu dormi a noite inteira, né? Mas assim, o que é que ele vai avaliar? Como um das montagens está relacionada ao eletroencefalograma, então todo período que você dorme é registrado. Muitas vezes o paciente acha que dormiu pouco, mas na verdade ele dormiu uma quantidade de sono ok, porém a qualidade com mais despertares, com maior desconforto. Isso sim pode acontecer, né? Mas o tempo que você dorme a gente é avaliado durante toda a noite. Então, o tempo que você dorme vai constar para avaliação. Obviamente que se for uma noite de sono que você não dormiu, digamos, o tempo mínimo, não dormiu, o indivíduo não dormiu, não vai ter como avaliar de forma adequada. Possivelmente vai ter que repetir esse exame e avaliar. Nós temos 4 tipos de polissonografia. Essas, a da clínica, é a polissonografia tipo 1, nós temos a polissonografia tipo 2, que é o mesmo aparato da clínica em casa, e tem uma outra, a tipo 3, a tipo 4, que é recomendadas basicamente para distúrbios respiratórios, sobretudo a apneia do sono, né? O indivíduo faz em casa, nos fios, é uma montagem mais reduzida, e isso também garante um maior conforto para o paciente. Então, assim, não realmente a gente consegue avaliar. Normalmente os pacientes acham que dorme. Aliás, a gente vê que dorme melhor do que o que eles acham que dormiram, né? Porque a gente tem como parâmetro de qualidade de sono aquela noite perfeita. Sim. A noite que você dormiu a noite inteira, que não acordou, que acordou disposto, pronto para começar o dia. Mas do ponto de vista de exame, né?
Para mim, ali, se você dormir, eu já estou avaliando. Eu já consigo ver o que está buscando. Obviamente, Entendi. ou muito reduzido, ou muito interrompido, um tempo total de sono baixo, a gente vai ter que eventualmente repetir, repete de outra forma. Então, nesse caso, a gente tem não só distúrbios do sono, não só relacionado à insônia. Existem distúrbios que podem acontecer mesmo eu estando no estado de dormindo. Sim, muitos, né? A gente tem, são 7 categorias de distúrbios do sono, né? Insônia é uma das categorias e eu tenho as suas determinações. É o insônia no início do sono, no meio do sono, que é a insônia de manutenção, ou sobretudo a insônia final, né? E aí, o que é que acontece? Fora isso, eu tenho os distúrbios respiratórios do sono, os distúrbios motores relacionados ao sono, onde a grande estrela é a síndrome das pernas inquietas. Eu tenho as parassonias, né, com sonambulismo, transtorno comportamental do sono REM, pesadelo. Tem vários distúrbios relacionados ao sono, distúrbios do ritmo circadiano, né, se o paciente não consegue adequar bem o seu ritmo circadiano, vídeo jet lag, que é famoso, Sim. né, que às vezes viagem, mas consegue compensar isso, não vira um transtorno. Então, são diversos distúrbios relacionados ao sono. Com certeza, a insônia e a apneia do sono, quando a gente fala em medicina do sono, talvez sejam as primeiras coisas que se lembre, né? E a apneia do sono vem muito com aquela característica da doença do ronco, né? Assim, eu tenho uma doença do ronco. Ou então, minha esposa reclama que eu estou roncando muito, por isso que eu vim. Normalmente, Uhum. né? Mas são diversos distúrbios do sono. A gente tem uma classificação aí bem extensa. Certo. Vamos falar então de tratamento, né? Para o mais comum, né? No meu caso, por exemplo, que eu tinha esse desvio no septo, eu fiz a cirurgia, resolveu, ou pelo menos resolveu na maior parte. Mas para insônia, a gente tem medicamento, a gente tem a terapia cognitivo comportamental, que eu não sabia que era evidência nível A para insônia, eu achei fantástico isso, porque não precisa você, porque muitas pessoas dizem assim, Henrique, mas eu não queria tomar remédio, né? Porque as pessoas têm esse bloqueio com o medicamento porque é tarja preta, né? Então a gente sabe que tem toda essa questão. E de repente a pessoa pode resolver, talvez não em todos os casos, mas pode resolver com a terapia. Eu achei isso fantástico. Então, é padrão ouro, tá? Terapia cognitivo comportamental, terapeutas excelentes aqui em Fortaleza, né? É padrão ouro. Primeira coisa é tentar ajustar o comportamento. Como a gente começou a live falando, sono é muito comportamento. Quando eu falo de comportamento, não é só a higiene do sono, né? Que eu vou depois deixar algumas dicas para vocês. Mas todo o seu comportamento do dia tem que estar linkado ao objetivo da noite, né? E isso é o que é ajustado na terapia. E além disso, vai desenvolver estratégias para voltar a ensinar aquele indivíduo a dormir, né? Sobretudo o cérebro dele a dormir. Uhum. Então, assim, é bem, bem direcionado, sempre tenta, no caso da insônia, ver se é uma insônia primária ou se tem outros fatores por trás, porque muitas vezes a insônia é a ponta de um iceberg de uma pessoa que é ansiosa, de uma pessoa que é depressiva, de uma pessoa que tem outros transtornos que precisam ser tratados para poder resolver a insônia. Né? Nesses casos, não adianta simplesmente dar uma medicação que vai desligar o interruptor, digamos assim, né? Colocar a pessoa para dormir e você não resolve o problema de base. Então, precisa ser tratado. E o primeiro passo realmente é a TCC, é a terapia cognitivo comportamental. Né? Medicações, a gente tem um grupo de medicações que podem, devem ser utilizadas, mas eu sempre falo muitos pacientes, quando eu chego a utilizar a medicação, é de forma transitória, né, com um Muito bom. objetivo estabelecido, sobretudo de retirada, Henrique. Porque do mesmo jeito que tem o grupo, não quero tomar remédio, tem um grupo que abusa do remédio. É o que pega da vizinha, Ah, tinha um comprimido para dormir, que a vizinha tinha também passou. E aí vai fazendo abuso e vai se automedicando, fazendo de forma incorreta, né? A gente tem também
do mesmo público, os que tomam remédio para dormir e no dia seguinte tomam remédios estimulantes para acordar, isso tem sido cada vez Nossa. mais frequente. Então, a gente sempre tem que tratar o que está por trás, sabe? Levanta o tapete, vê como é a rotina, assim, na consulta, como é que você acorda, o que é que você faz, como é no seu trabalho, que hora chega, quando chega em casa faz o quê, sabe? Não, não é só um ponto, não é só, você tem insônia, tá, beleza, não. Senão a gente não consegue ter sucesso. Entendi. Os medicamentos para dormir, tipo, sei lá, alprazolam, eles são medicamentos que eles não foram desenvolvidos para dormir, né? São medicamentos que tinham outras aplicações e são usados para dormir, assim? A maioria deles, sim, né? Os que a gente tem aí que foram mais recentemente desenvolvidos, sobretudo como hipnóticos, né, como indutores do sono, são as drogas Z, Hum, Zona, Opiates, né, todas essas medicações, elas foram desenvolvidas com o papel de indutor do sono, né? As demais drogas, né, tanto que a gente usa a longo prazo ou a curto prazo, elas foram desenvolvidas para outras funções e acaba tendo a sonolência associada, e isso foi perdurando, né? entendi. Assim, os anti-histamínicos, que são medicações que não precisam de receita, que muita gente faz abuso mesmo no intuito de dormir, porque é mais fácil. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Henrique, você vê de absolutamente tudo. Que incrível. Eu sabia que dava sono, porque eu já usei bastante, mas eu não sabia que o aliás usava para isso. As mais variadas estratégias. Nossa Senhora. E uma pergunta interessante, essa que me veio aqui. Quando você toma um medicamento desse para dormir, eles vamos dividir aí nessa. Você falou das drogas Z, né? E esses que têm outras aplicações e que usa para dormir. A arquitetura do sono ela é preservada? Não, Hum, muda. hum, Né? Os benzodiazepinas que você citou, por exemplo, eles podem, inclusive, reduzir o teu sono REM, né? Então, tem uma atuação, uma mudança em maior ou menor grau, a depender da dose, da tolerância pessoal, mas existe sim influência sobre a arquitetura do sono. entendi. E existe alguma droga que tenha menos influência? Todas vão ter algum tipo de influência, tá, Henrique? Assim, todas mesmo, né? E a gente tem que usar conforme a necessidade e, assim, a indicação do paciente de fato, porque vão ter alguma interferência, sim. Eu achei muito legal essa parte que você falou de usar a terapia cognitivo-comportamental como primeiro, ver o que é que tem debaixo do tapete. Eu acho que essa é a abordagem mais correta de todas, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de que o que funciona é o medicamento, é aquela pílulazinha, não preciso mudar nada na minha vida, basta tomar um remedinho e está É resolvido. raro, Né? E eu acho que faz parte do nosso trabalho como profissional de saúde tentar ajustar o comportamento da pessoa para ela entender que não existe pílula mágica, né? Que é o comportamento a parte mais importante. é a questão da rapidez, né? As pessoas buscam um resultado rápido em tudo, assim. E com tratamento não é diferente. Então, faz parte, assim, da gente como profissional de saúde, que sobretudo que está estudando isso mais à frente, conscientizar, assim, é como você falou, terapia cognitivo-comportamental é nível A de evidência, é padrão ouro de tratamento. Então, assim, você não ofertar isso para um paciente com insônia, você está fazendo uma medicina, né? Então, assim, você tem. O primeiro passo, assim, é o padrão ouro, é o nível A de evidência que tem de melhor. Então, oferecer isso para ele tem que vir no começo das suas indicações. Muito bom. Ele tem que ter a escolha, né? Para ele poder fazer uma escolha, ou pelo menos ser orientado, ele precisa ter uma ideia de quais são as opções, né? Eu acho isso fantástico, muito bom mesmo. Vamos falar então, antes de falar da higienização, melatonina, né? Que a gente hoje virou febre. Qualquer boteco tem melatonina para vender, infelizmente. Né? Fala um pouquinho sobre a função dela e para que ela realmente serve. Qual é a indicação que eu teria de usar? Tá. Ao contrário de que, assim, que muitas pessoas pensam, a melatonina, ela é um hormônio, né? Ela é um hormônio
produzido, o ser humano produz a melatonina numa quantidade suficiente para a regulação do nosso dia. A gente passa a fazer o pico de melatonina, sobretudo com o entardecer e à noite. Aí ela vai aumentando ao longo da noite e reduz ao longo do dia. Muitas pessoas têm essa melatonina endógena desregulada, né? Melatonina, ela serve para regular o meu ritmo circadiano. É um dos meus marcadores endógenos, que usa pistas do ambiente, como o entardecer, à noite. O que é aquilo que o ser humano vem e faz à noite? Exposição prolongada a telas, luz. Então, muitas vezes, o que acontece é um atraso da liberação da melatonina. Ela demora um pouco mais a ser liberada. Quando eu faço consumo exógeno, de forma inadvertida, e muitas vezes eu recebo com altas doses, eu estou dizendo ali para o meu corpo que a minha melatonina não precisa tanto. Imagina, meu corpo está ali se preparando fisiologicamente para fazer uma liberação de melatonina endógena no tempo programado, e eu venho 2, 3 horas antes, faço aqui um pico. Tomei uma dose muitas vezes alta, né? Então, assim, melatonina, ela tem suas indicações muito bem definidas na medicina do sono. Primeiro que não é um suplemento alimentar. A melatonina é um hormônio, né? E segundo, que a gente costuma utilizar para a regulação do ritmo circadiano, nos transtornos relacionados ao ritmo circadiano, como o avanço de fase. Segundo, nas parassonias, como o transtorno comportamental de sono REM, tá? A insônia, não costuma, não. Se você for pegar qualquer guideline de insônia, não está entre as opções terapêuticas. Então, assim, vou usar a melatonina para insônia, para dormir melhor. Vou usar a melatonina para garantir uma maior qualidade do sono. Isso acaba sendo informação meio leiga e que não traz o benefício esperado, né? Apesar de não ter os efeitos sistêmicos tão pronunciados, mas a melatonina sim interfere no sistema cardiovascular, né, no sistema endócrino como um todo. Então, você fazer altas doses não vai trazer o benefício que você espera e não é tão inofensivo como as pessoas acham, né? E aí entra num composto de polivitamínicos e a melatonina está junto. Hoje em dia é uma droga de forte apelo da indústria farmacêutica, né? Tem diversas formulações, tem gota, tem com sabor, tem chocolate, tem no chá, tem de todo jeito, né, que você imaginar. E isso acaba incentivando o uso na busca, sobretudo, de um sono de maior qualidade. Mas na medicina do sono tem indicação, assim, bem individualizada e bem clara, né? Não vai todo mundo utilizar e todo mundo vai ter uma boa noite de sono, que Entendi. não é bem... No caso, por exemplo, de um jet lag, seria uma ideia usar? É uma das opções de tratamento, né? Lembrando que o jet lag, para ele ter prejuízo, eu tenho que ter um prejuízo sustentado, né? Ali por mais de 48, 72 horas, com uma piora funcional. Então, o indivíduo, no dia seguinte, sonolência, sintomas gastrointestinais, a fadiga, a ressaca, ao ponto daquilo ter um impacto mesmo, né? Senão, você Não há consegue saber necessidade. Você pode esperar o próprio corpo se a reorganizar. regulação. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente já deu, então, já demos 2 dicas, eu acho, de higienização. A primeira foi o café, a segunda foi a questão das telas, né, dessa iluminação artificial, né, que quer queira, quer não, ela acaba dando uma pista contrária à noite, né? A noite é para estar escurecendo e a gente está com luz branca, tela de celular e tudo mais. Que outras dicas você poderia dar, Alice, para a gente, para o pessoal que está assistindo? Higiene do sono, como a gente vem falando desde o início, né? Sono e comportamento, sono e comportamento. São estratégias, né, de mudanças comportamentais que favorecem um sono de maior qualidade. Assim como a gente tem para o paciente obeso, olha, eles têm que fazer atividades físicas, tem que comer melhor. A gente tem os pacientes
com os transtornos do sono, orientações que fazem parte aí desse mudança de estilo de vida, digamos assim, né? Mas assim, ter um horário regular para dormir, né? É o ideal para dormir e para acordar. E evitar o uso de telas 1 a 2 horas antes de deitar, de ir para a cama, né? A luz também. Evitar assistir TV na cama, né? Ficar na cama por um tempo prolongado, sem sono. Cama foi feita para dormir. Então, se você fica ali de forma prolongada, sem sono, isso também atrapalha. Evitar atividade física próximo do horário de dormir. Então, à noite, o ideal é que se faça atividade física ao longo do dia. Controlar o consumo de cafeína, chá preto, Coca-Cola, chocolate, sobretudo, final do dia e noite. Então, assim, tudo isso são comportamentos que podem influenciar e impactar não só uma insônia, né? Mas um sono de maior qualidade. Ter atenção ao quarto, se a temperatura está adequada, principalmente pessoas que dividem quarto, né? Se a temperatura está adequada, se você está vestido adequadamente para aquela temperatura, barulho, a luz quando entra, como entra, né? Então, assim, isso tudo você tem que adequar. Entendi. Entendi. Essa questão da luz é uma questão interessante, porque o quarto deve estar escuro, mas hoje tem tanto LED aceso, Fica escuro. né? Sempre. Eu boto fita isolante em cima do LED de dentro do quarto, tudinho, então não tem nada, fica realmente escuro. E não só os LEDs relacionados aos eletrodomésticos, né? TV, as outras coisas, mas às vezes, muitas vezes, o LED, o próprio LED da luz, ele não apaga totalmente. Hum, Fica uma luzinha residual, dependendo da corrente da instalação, mas isso é bem comum. E o quarto meu que acaba ficando uma penumbra e não escuro totalmente, né? E uma coisa interessante que até animal de estimação pode influenciar no teu sono, né? Tive paciente que trabalha o dia todo fora, quando chegava à noite para dormir, as gatas queriam brincar. Então entravam e saíam do quarto, pulavam nela, e ela acabava indo dormir muito tarde por conta dessa rotina com os animais. Então tudo isso tem que realmente ser individualizado. que pesar na estratégia. É aquilo que você falou, é uma mudança de estilo de vida, né? Você cuidar dessa parte envolve toda uma mudança comportamental importante, E né? comportamento demora. Porém, a estratégia é mais duradoura, né? É. Não é fazendo uma semana, pode ser que ótimo, você tenha já colhe os frutos com uma semana, digamos assim, né? Mas comportamento demora, eu preciso de uma persistência de pelo menos ali 3 semanas, para que isso possa ser efetivado, que o teu cérebro, que o teu corpo entenda, que se condicione a essa nova rotina, né? Então, comportamento sim demora e muitas vezes é o que faz os pacientes desistirem ou achar que não está dando certo. Aí, normalmente, Henrique, é às vezes, no início dessa mudança de comportamento que a gente precisa utilizar, lançar mão de uma medicação ou de outra estratégia por curto tempo, que é o ideal. Entendi, entendi. Muito bom. Querida, a gente já está chegando no final, a gente já está indo para 1 hora de live, tá maravilhoso. Poderia passar horas e horas conversando, porque eu acho esse tema fascinante, né? A gente poderia ainda falar sobre, sei lá, sobre sonhos, sobre essas coisas. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar, né? Uma outra Mas, também, aí hã? chama a Liane para participar. Pois é, depois você conversa com ela, porque faz tempo que eu estou tentando convencer ela para fazer uma live comigo, mas ela não quer aparecer. Ela disse que ia ficar só por trás das câmeras. Minha querida, deixa uma mensagem pro pessoal. Eu sempre peço para todo mundo que vem aqui na minha live uma dica de livro. Eu sou meio nerd, né? Já deu para perceber. Inclusive o do Matthew Walker está por aqui em algum canto, por aqui assim, que é um tema que eu gosto muito, né? Adoro ler, né? E aí sempre tem dicas interessantes de livros. Então, se tiver uma dica, não precisa ser obrigatoriamente da área, pode ser um livro que lhe marcou, que você achou interessante. Um livro que assim que me marcou e que falando de
comportamento. Tem muito disso nele, a história de uma alma, a história de Santa Teresinha. E, assim, você vê toda a resiliência, todo o comportamento e meio que a santificação nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias, né? No tratar Legal. a pessoa, não receber muitas vezes ela, às vezes tinha uma irmã que tratava ela mal, ela ia lá e amava e tentava ser dócil com aquela irmã, né? Mesmo sem querer. Então, isso trazer essa docilidade para o ordinário, para as pequenas coisas, né? Para o seu dia a dia, foi um livro que realmente me marcou. Você lembra o título do livro? A História de uma Alma. A História de uma Alma. Perfeito. Muito bom, muito bom. Alice, minha querida, muito obrigado. Obrigado por ter dedicado essa 1 horinha, porque eu sei das atribulações, tá? Muito obrigado mesmo. Agradeço ao Maurício, agradeço a Helena, dê um beijo nela por mim. Muito obrigada, eu que agradeço. Assim, é um prazer, né, conversar. E eu sei que você é uma pessoa que estuda, que gosta, que é interessado. Então, assim, é realmente um prazer. É um tema que eu gosto de falar. Nós ficaríamos horas aqui mesmo. Mais para frente a gente combina para falar sobre outras coisas. E tô disponível no Instagram. Se eventualmente a gente não respondeu alguma dúvida, podem me mandar por lá que a gente vai responder, tá bom? Legal demais. Obrigado, Alisson. Boa noite para ti. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.